Hoje o vídeo é especial para pais e filhos, uma homenagem para o Dia dos Pais. Sabe, eu vi uma sugestão de uma líder de crianças falando sobre ferramentas para homenagear os pais. Aí eu fiquei estudando aquilo e tive uma ideia. Me lembrei de que meu pai tinha muitas ferramentas, porque meu pai era sapateiro. Ele tinha muitas ferramentas e eu gostava muito de observar o trabalho dele, sabe? Então, ele pegava o sapato, né? A pessoa levava o sapato lá, e eu tenho que explicar para vocês que isso foi nas décadas de 50, 60, sabe? Não havia esses sapatos colados com borracha, não era assim, era couro e comprava-se o couro grande, bem grande mesmo, e não era assim molinho como esse não, era grosso e duro e servia para sola. Esse couro era couro de boi, tratado para fazer sola de sapato. Então, meu pai pegava o sapato com a sola toda estragada, né? E ele pegava um formão, arrancava a sola estragada, né? E primeiro ele tirava os pregos, né? Com o alicate tirava os pregos, depois usava o formão para tirar a sola, depois pegava a faca e cortava direitinho a sola, né? E aí preparava, limpava direitinho dentro, na base, né? E depois ele cortava a sola. Como que ele fazia? Pegava o sapato, acertava bem certinho assim, para não perder muito couro, né? Porque o couro custava caro. Então, ele punha bem certinho assim, cortava com a faca em volta, né? E aí, então, ele usava aquilo direitinho, assim, cortado, né? Colava, primeiro colava. E aí tinha um detalhe. Ele passava a cola na sola e na base do sapato. Aí, tinha que esperar secar os dois lados, porque a cola de sapateiro, ela nem pode ser vendida assim para qualquer um não, sabe? Então, por isso que eu coloquei aqui só para ilustração. Então, essa cola passava-se dos dois lados e esperava secar. Enquanto isso, meu pai ia fazendo outras coisas, trabalhando em outros sapatos, consertando outras coisas. E às vezes era uma tirinha de sandália que ficou larga, precisava de mais um furinho, então ele usava o furador, o vazador ele falava, chamava de vazador, para cortar, para fazer o furinho que precisava mais. Bom, aí secou a cola, ele pegava a sola, colocava ali, grudava bem, aí pegava o martelo para grudar melhor ainda, sabe? Para grudar melhor ainda, usava a sola, o martelo. Aí ele pegava os preguinhos, né? As tachinhas, os preguinhos, e pregava em todo a beiradinha do sapato, para ficar bem uniforme, bem firme, com os preguinhos bem fixados ali na sola. E aí, se ficasse alguma beiradinha
áspera ou um pouquinho para fora do sapato, ele usava então uma lima, que ele fazia assim, ele chamava, olha como eu me lembro disso, ele chamava de refilar. E ele refilava toda a beiradinha para ficar bem lisinho, bem bonitinho, bem certinho no sapato. E depois, então, o sapato ficava como novo. Que bom! Que trabalho maravilhoso que o meu pai fazia. E aí, então, foi que eu comecei a me lembrar agora das ferramentas. Olha só, gente, um pai, muitas vezes, precisa ensinar o filho a tirar as coisas erradas da vida. Como meu pai usava o formão e o alicate para arrancar as coisas erradas, as coisas estragadas, assim a palavra de Deus diz o seguinte: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas em louvor a ti, ó Senhor. Isso está em Salmo 19, de 12 a 14. Então, essas ferramentas me lembram que a gente precisa tirar as coisas erradas da nossa vida, né? Outra coisa, a cola. Gente, a cola nos ensina paciência. Um pai muitas vezes precisa falar para o filho: calma, filho, espera. Tem que aprender a esperar. Pois é, paciência. A Bíblia diz assim: há um momento certo para cada coisa neste mundo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. E lá em Romanos 8, 25, diz assim: mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Exatamente. O fruto do Espírito é paciência. Então, a gente precisa ter paciência. E a cola nos lembra disso, né? A próxima coisa que eu percebi, que eu aprendi, lembrando do meu pai, foi a economia. Lembra que eu falei que ele colocava assim o sapato bem na beiradinha do couro, para não perder nada, né? Economia, aprender a fazer as coisas com economia, sem desperdício. E está escrito na palavra de Deus: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós temos que aprender a disciplina, a ser controlados por Deus, não pelo dinheiro, pela vontade de ter mil coisas e desperdiçar as coisas que temos, né? Outra coisa que eu me lembrei foi do martelo. O martelo, para que servia mesmo? Para fixar, para firmar tudo no sapato. E fixar os pregos, né? Pregar tudo em volta do sapato, fixar.
Aí eu me lembrei de uma coisa. Veja só. A Bíblia diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Então, um pai, ele precisa fixar os ensinamentos da palavra de Deus no coração dos seus filhos. E em 1 Coríntios 1:6 diz assim: a mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês. Que isso seja uma verdade na vida de todos vocês, né? E isso também tem uma outra coisa que a gente viu, foi a lima, né? Que servia para refilar, acertar, alisar a sola para ficar bem bonita. Então, o trabalho de um pai muitas vezes é corrigir. Filho, tenta de novo, faz de novo. Olha, você pode fazer melhor, vamos fazer melhor? Então, esse trabalho é perfeito. Mas tem mais uma coisa muito importante. Esse aqui, ó, isso aqui é um pé de ferro, pesado que só. Ele serve de base para o trabalho do sapateiro. Ele é de ferro, ele é potente e ele firma mesmo tudo, né? E dá firmeza para o sapateiro poder trabalhar. E então, queridos, a palavra de Deus é a nossa firmeza, a nossa rocha, né? Como também o Senhor Deus é. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. E Jesus ensinou o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Então nós precisamos de base, de firmeza na nossa vida, e essa firmeza vem da palavra de Deus. Vamos lembrar então que o pé de ferro nos lembra que precisamos de firmeza para construir algo bom e bonito, firme, valioso. Precisamos de firmeza da palavra de Deus. Oh, meus queridos, Deus abençoe muito vocês, filhos. Agradeçam a Deus quando o pai de vocês disciplina, porque a própria palavra de Deus diz que o pai que disciplina ama o seu filho. Quando nós ensinamos e queremos que melhore, é porque amamos, porque queremos o melhor para os nossos filhos. Deus abençoe vocês, pais, e seja aí a nossa homenagem de hoje. Eu, lembrando do meu pai, homenageio vocês, pais de hoje. Deus abençoe a cada um.